A misteriosa morte de um padre alemão que caiu de um prédio na cidade do México. Homicídio ou suicídio? O que se sabe é que por trás dessa morte há um escândalo de abuso sexual na Alemanha. O padre foi condenado por abusar de 13 garotos e, mesmo assim, continuou trabalhando pela Igreja Católica com jovens. Só que na América Latina e, inclusive, no Brasil. Nós refizemos os últimos passos do padre alemão para tentar desvendar esse mistério e descobrir se ele fez mais vítimas por onde passou. A reportagem é do apresentador André Azeredo. Suicídio, assassinato ou acidente? A morte do padre alemão Kurt Josef Wielewski ao lado da igreja de Santo Tomás Moro, na comunidade católica alemã, cidade do México, é cercada de mistério. Foi notícia no jornal local, que tratou o assunto como homicídio. A equipe da Record TV tentou desvendar esse mistério e descobriu que o trágico fim do padre Kurt está ligado a uma vida clandestina e manchada por abusos sexuais de crianças. Ele havia chegado há apenas um dia na cidade do México quando morreu. E mais, o padre alemão se refugiou no Brasil depois de ser denunciado e ter a prisão decretada. O padre Kurt, na época com 30 anos, foi acusado na Alemanha de abusar de 13 meninos adolescentes entre 1958 e 1961. Em meio ao escândalo, o sacerdote fugiu para vários países da América Latina, incluindo o Brasil, para trabalhar justamente com jovens, como revelou um relatório alemão publicado em 2022. De acordo com a publicação, o bispo Dom Emílio Lorenzo Stelli foi um dos homens que facilitaram a fuga do padre e de outros sacerdotes suspeitos de agressão sexual na Europa. As acusações contra Stelli vieram à tona depois de uma investigação da jornalista alemã Gabriele Kinnett. Era um teólogo muito reconhecido na Alemanha e especialmente na América Latina. Diziam que era uma pessoa que fazia muito pelos pobres. Foi uma pessoa que atuava entre a Alemanha e a América Latina. Tinha muito bons contatos. Esses contatos garantiram ao padre Kurt que continuasse trabalhando em nome da igreja, mesmo acusado de abuso sexual e, mais tarde, condenado por esses crimes. Segundo o estudo que investigou o abuso sexual de menores de idade por sacerdotes católicos na Alemanha, a Igreja Católica pagou a fiança do padre que estava preso na Áustria e financiou a volta dele para a América Latina e para trabalhar justamente com menores de idade. Depois de 37 anos da morte do padre Kurt, o caso agora tem novas revelações. Tivemos acesso a documentos inéditos que mostram como foi a fuga do sacerdote. Percorremos os mesmos locais que o padre Kurt e refizemos os últimos passos do religioso. Nossa equipe viajou para o México. Este é o prédio de onde o padre caiu na noite de 30 de agosto de 1985. Segundo o relatório alemão, Kurt caiu do terraço. Era aqui que o sacerdote alemão iria trabalhar em nome da igreja. Na cidade do México, conseguimos a declaração de óbito do padre Kurt e também uma cópia do atestado de óbito. Na declaração constam os nomes de 3 testemunhas: George Aigner, Ana Maria Vasquez e Ricardo Chaves. Fomos então em busca dessas pessoas. Procuramos por George Aigner, um outro padre alemão que conhecia Kurt Josef muito bem. Foi Aigner quem encontrou o corpo do sacerdote.
O padre Jorge Aigner comandou a paróquia de Santo Tomás Moro, na cidade do México, até o ano passado, quando morreu de Covid. Outra testemunha era Ricardo Chaves, na época morador da rua Félix Cuevas 310, no bairro Del Valle, também na cidade do México. Procuramos por ele, mas passado tanto tempo, o endereço não existe mais. Seguimos pela cidade do México em busca da terceira testemunha da morte do padre Curti. A rua onde ela morava mudou de nome, mas quando estávamos quase desistindo, Ela é minha mãe. Sua mamá? Ah, por Deus. encontramos a filha de Ana Maria Vasques, que nos recebeu na casa dela perto dali. Minha mãe se chamava Ana Maria Vasquez. Minha mãe se chamava Ana Maria E Vasques sempre Dias foi e sempre foi uma membro muito integrante ativo muito ativa da paróquia alemã no em México. de Santo Tomás Moro. Mostramos a Elfriede a declaração de óbito do padre Curti, em que consta a assinatura da mãe dela como testemunha. Ai, sim. Ah, sim. É a assinatura da minha mãe. O que não reconheço é o documento. A filha de Ana Maria Vasques ficou surpresa em saber que a mãe dela tinha sido testemunha da morte do padre Curti e estranhou o fato de Ana Maria nunca ter comentado nada com ela. Uma verdadeira surpresa. Uma verdadeira surpresa. Então eu acho que houve alguma situação aí mais complicada. Não sei. Para que eles tivessem escondido essa situação. Elfriede contou que ela e a família eram muito próximas do sacerdote Jorge Aigner, também testemunha da morte do padre Curti. E ele também nunca mencionou nada sobre as acusações de abuso sexual do sacerdote alemão. Não, realmente, Não. Realmente, pelo menos eu ou pessoas próximas que eu tinha contato com elas, não. Questionamos a justiça mexicana sobre a investigação da morte do padre Curti. Eles nos informaram que não há nenhum registro do caso nos arquivos do México, possivelmente em razão da data da morte, há mais de 30 anos. Entramos em contato com o atual sacerdote da igreja onde o padre Curti morreu. Por e-mail, ele revelou que o padre Jorge Aigner contou a ele sobre o suicídio na paróquia, mas que não sabia que esse sacerdote estava envolvido em crimes contra menores. Na declaração de óbito, o Ministério Público indica que a morte deve ser investigada. Nunca foi. A passagem do padre Curti no Brasil também é cercada de mistérios. Foi aqui, na década de 1960, que o sacerdote da Igreja Católica se escondeu da justiça alemã, que analisava a denúncia de abuso sexual apresentada pelo Ministério Público. Em 5 de janeiro de 1962, o padre Curti desembarcou no Brasil pela primeira vez no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, como comprova este documento obtido com exclusividade pela equipe da Record TV. Padre Curti conseguiu também, em tempo recorde, um RG para estrangeiros. Tudo isso com a ajuda da igreja. Nossa reportagem localizou a igreja onde o padre Curti esteve na zona leste da capital paulista. A funcionária informa que padres alemães frequentavam a paróquia. No entanto, ela não localizou o registro da passagem do padre Curti Wielewski. O sacerdote alemão ficou no Brasil cerca de 1 ano entre idas e vindas à Europa. Segundo os registros a que tivemos acesso, ele passou em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Fomos ao litoral paulista, no qual esse documento indica o Mosteiro de São Bento como residência do padre Curti no Brasil em setembro de 1962. Na segunda passagem pelo Brasil, o padre Curti informou à delegacia especializada em imigração o endereço do Mosteiro de São Bento, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, como sendo um dos locais onde iria se hospedar. Enquanto estava aqui no país, foi emitida a ordem de prisão contra o sacerdote pela Justiça da Alemanha. 1 mês e 8 dias depois de o governo brasileiro ser comunicado da decisão dos alemães, padre Curti foi embora de novo do Brasil.
desta vez para a Espanha, de navio. Em janeiro de 1963, o chefe da Interpol de São Paulo recebeu uma ordem de prisão. Nas buscas, os policiais apreenderam uma câmera fotográfica que pertencia ao padre Kurt Wielewski. O equipamento foi encontrado em Campinas, no interior paulista, e, segundo as investigações, foi entregue a um fotógrafo alemão para ser vendido. Fomos atrás do fotógrafo em Campinas, mas ninguém conhecia o estrangeiro. Foi demorado um fotógrafo chamado Hans Wagner. O padre alemão acabou sendo preso na Áustria pelos crimes sexuais que cometeu na Alemanha, mas foi libertado em seguida, graças ao pagamento de fiança realizado pela Igreja Católica. A Arquidiocese de São Paulo diz que não há um registro sequer nos arquivos da Igreja Católica da passagem do padre Kurt pelo Brasil. A instituição também não confirma, nem desmente, que o religioso esteve no país. A presença do padre Kurt no Brasil, no entanto, como revelamos agora, é comprovada por documentos do governo brasileiro. A Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que não constam nos arquivos qualquer informação sobre o padre Józef Kurt Wielewski. A Diocese de Santos informou que não há registro do padre Kurt no Mosteiro de São Bento. As arquidioceses de Campinas e de Recife não responderam os nossos e-mails. O padre Kurt Józef morreu aos 56 anos de idade na Cidade do México. 37 anos depois, a morte ainda não foi esclarecida. O número de adolescentes abusados pode ser muito maior que os 13 confirmados na única vez em que ele foi condenado. E nos países por onde o padre passou depois disso? Teria ele cometido mais crimes na trajetória de fuga?